Este é o quarto vídeo a respeito do temor do Senhor. Eu quero começar com Isaías capítulo 11, do verso 1 ao 3. Eu estou lendo aqui na Bíblia King James atualizada. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente ao Senhor será a sua fonte de inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouvir dizer. Está falando de Jesus, que o Espírito do Senhor vai repousar sobre ele. É um espírito de poder, de conselho, de sabedoria, de entendimento. É o espírito do temor do Senhor, que vai proporcionar a verdadeira sabedoria. Lembra que nós lemos isso lá em Provérbios, capítulo 1 e também no capítulo 2, que depois que conhecemos o temor do Senhor no capítulo 2, então o Senhor nos ensinará as veredas que devemos caminhar, né? A justiça, o direito e o bom senso, a prudência e todas as boas veredas. Então essa sabedoria vem por causa do temor do Senhor, porque o temor do Senhor, ele nos faz amadurecer no processo de santificação, pela qual nós veremos o Senhor, veremos em nosso espírito, no nosso interior, pela comunhão que temos com Ele. É assim que eu vou conhecer os segredos. Lembra lá, Provérbios capítulo 1, verso 6, parábolas, enigmas dos sábios, aquelas coisas que estão ocultas. Veja que Jeremias 33, 3 diz: invoca-me e responder-te-ei coisas grandes e ocultas. Essas coisas grandes e ocultas são inacessíveis ao homem. Coisas que você não sabe. Então eu tenho que invocar ao Senhor e Ele vai me revelar estas coisas ocultas que é inacessível a qualquer homem saber. Você só sabe mediante a comunhão com o Senhor. Ele abre os teus olhos, não estes físicos, mas o espiritual, para que você veja. Amém? É isso que ele está falando. Então, veja que o Senhor, o maior prazer, o deleite que ele tinha, algumas versões traz aqui, no capítulo 11, verso 3 de Isaías, que ele vai se deleitar no temor do Senhor. Deleitar é algo que se torna agradável. O temor do Senhor é um deleite. O Senhor tem prazer na comunhão conosco e nós teremos prazer na comunhão com Ele. Nós vamos deleitar. Lembra do Salmo, eu acho que é Salmo 37:4, que diz assim, que nós devemos deleitar no Senhor, e se nós deleitarmos no Senhor, Ele concederá o desejo do nosso coração. Porque aí nós vamos ter intimidade, vamos pedir sempre segundo a sua vontade. E como está lá na primeira carta de João, no capítulo 5, diz que se eu pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele me ouve. E se eu sei que Ele me ouve, eu sei que eu sou atendido em tudo aquilo que eu peço, porque eu estou pedindo alguma coisa segundo a sua vontade. Amém? Então, Isaías, continuando no livro de Isaías, no capítulo 33 também de Isaías, no verso 6, olha o que ele fala. Haverá, pois, segurança e estabilidade em tuas eras. Abundância de salvação é abundância de vida. Jesus, lá em João 10:10 diz que eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é a vida eterna, que é a vida que vem e procede de Deus. Então,
abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Lembra que eu falei, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e é o princípio do conhecimento. O amor reverente a Yahvé é uma maneira de chamar o temor do Senhor. Amor reverente ao Senhor será o seu maior tesouro. Olha, esse é o maior tesouro do Messias, e se eu estou no Messias, ele passa a ser também o meu maior tesouro. Porque eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Isso quer dizer que eu sou, junto com ele, herdeiro de todas as coisas. Mas eu só sou herdeiro quando eu chego à maturidade. Lembra que em Gálatas, no capítulo 4, Paulo fala que o menino, embora seja herdeiro de tudo, quando ele é um crente infantil, lembra que filhos lá, infantis, no grego é teknon. Então, ele não tem direito à herança. A herança é colocada na mão de tutores, na mão de curadores, até que ele atinja a maioridade. Aí ele pode receber a herança. Lá em Romanos capítulo 8, verso 14, diz que aquele que é conduzido pelo Espírito de Deus, esse é filho maduro de Deus. Lá em Romanos, a palavra usada é ruios. Ruios no grego é filhos maduros. Veja, na língua grega, ela tem palavras específicas para definir. Na língua portuguesa, nós precisamos colocar um outro vocábulo. Filho infantil, filho maduro. Então, o maduro tem direito à herança, por isso ele é conduzido pelo Espírito. Ele aprendeu a discernir a voz do Senhor por causa da experiência. Você vai ver que, tanto na carta que Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai falar, não vos pude falar como a espirituais. Espirituais são aqueles que amadureceram e cresceram no Senhor. Eu tenho que falar com vocês a carnais, por isso eu só dou leite, porque você não pode suportar um alimento mais sólido. É que nem criança. Criança, um bebê não suporta um alimento sólido, isso pode fazer mal a ela. Você vai ver que no capítulo 5, em Hebreus, ele está falando a mesma coisa. Pelo tempo do povo lá, eles já deviam ser mestres. Mas Paulo tinha, né? Ou quem escreveu o livro de Hebreus, eu acredito que seja Paulo, tinha que dar leite para eles, porque eles não podiam se alimentar de alimento sólido, porque eles não estavam aperfeiçoados, eles não tinham experiência para discernir entre o bem e o mal, que é a palavra da justiça. Eles precisavam aprender a palavra da justiça para poder discernir o bem e o mal. É aqueles que cresceram, que amadureceram no Senhor. Esse sabe discernir, porque ele é conduzido pelo Espírito Santo. Leva tempo para você aprender. Lembra-se de uma coisa. Fisicamente, nós temos o gene, né? Então, no gene você tem o crescimento natural. Começa desde que a semente entra no óvulo da mulher e aí você vai sendo gerado no ventre. Depois a criança sai e até os 21 anos ela tem um crescimento, ela não precisa fazer nada, ela só se alimentar corretamente. Então, ela vai crescer mais ou menos até os 21 anos de idade e depois o crescimento cessa. Já no psique, no nosso intelecto, nós crescemos indo para a escola, aprendendo, e aí nós vamos desenvolver a nossa inteligência. E isso não tem tempo determinado. Até velho, nós estamos sempre aprendendo. Nunca cessamos de aprender intelectualmente. Isso é o psique. Psique, né, em português seria a alma, o nosso intelecto, é a sede das emoções, do raciocínio, da inteligência e da memória. E, né, isso daí é o desenvolvimento intelectual da pessoa. Mas existe o pneuma, que é o espírito. Ele também tem que desenvolver. Você aceita o Senhor, então você começa a vida espiritual, mas você tem que crescer no conhecimento do Senhor. E muitos não crescem. E se você não cresce, você fica atrofiado. Assim, se uma criança não cresce fisicamente, então ela fica atrofiada. Intelectualmente, existem pessoas
que você sabe, todo mundo sabe, que intelectualmente tem uma formação muito baixa, ela fica, como é que se fala? Ela age como criança. Eu me lembro da irmã de um amigo que ela tinha problemas e, embora ela fosse adulta, a mente dela era de uma moça, de uma menina de 10 anos. Ela não se desenvolveu intelectualmente. Fisicamente, sim, mas não intelectualmente. E assim é espiritualmente. Muitos continuam como carnais. Por isso que Paulo fala, não vos pude falar como espirituais, a pessoas maduras. Porque eles não se desenvolveram, não tiveram a devida comunhão, aprenderam com o Senhor. Muitos chegam e logo são feitos líderes, são feitos pastores, sem aprender a ter uma intimidade com o Senhor. E o que acontece? Paulo ele faz uma advertência para Timóteo, não só para Timóteo, é para nós também, que não se coloca um líder sendo novato na fé. Ele deve ser primeiro experimentado, para que não caia na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? A arrogância, a soberba. Então, o que acontece? A pessoa não aprendeu profundamente a palavra de Deus e logo se torna um líder. Ora, aí ele passa a ensinar. Ensinar o quê? Se ele não saiu do jardim da infância, ele não saiu do berçário ainda, ele está brincando de escola. Entende? Você tem que crescer espiritualmente. Eu tinha mais ou menos 4 anos já no Evangelho, eu já era obreiro, eu estava dentro de uma editora, né, evangélica em São Paulo, e toda quarta-feira nós tínhamos reunião. E um dia eu cheguei mais cedo e eu estava lendo Efésios capítulo 6, verso 18, que fala orando o tempo todo no Espírito. Eu perguntei ao Senhor o que era orar no Espírito. E saí da salinha, enquanto eles estavam se preparando para a reunião, eu vi uma prateleira com os livros, e tinha vários livros do Kenneth Hagin. E eu já me identificava com os ensinos dele naquela época. Eu puxei dos muitos livros que ali tinham, que eu ainda não havia lido, eu puxei um chamado A Arte da Intercessão. Eu acho que era no capítulo 15. Eu normalmente abro no índice para ver os títulos de cada capítulo, aí eu sei o conteúdo do livro. Naquele dia eu abri no meio e caiu justamente onde estava escrito orando no Espírito. E ali eu entendi que orar no Espírito era orar em línguas. E eu achei tão inusitada a maneira como o Senhor me revelou aquilo. E antes que o diabo me roubasse a revelação, eu indaguei ao Senhor, por que esta maneira tão inusitada, né? Aí o Senhor me deu 3 respostas. Ela veio instantaneamente no meu espírito. A primeira dizia que o Espírito Santo colocou apóstolos, pastores, né, mestres, profetas na igreja, com o objetivo do quê? De edificar os santos para o ministério, né? Para que nós não sejamos mais como meninos inconstantes, indo de uma onda teológica para lá, de uma outra onda teológica para cá. Não, até que todos chegamos à maturidade da fé. A segunda resposta foi que é para que eu não me ensoberbecesse. Se eu recebesse tudo por revelação, eu vou achar que eu sou, né, o rei da cocada. Eu era menino, e o menino tende a se ensoberbecer. Eu tinha 4 anos, mais ou menos, de evangelho. E eu precisava crescer no conhecimento do Senhor. E a terceira é que o Senhor queria que eu aprendesse com Kenneth Hagin, porque esse foi uma das pessoas que Deus colocou na igreja. E o meu ministério seria baseado nos ensinos dele. Então, o Senhor estava cuidando para que eu não me ensoberbecesse, para que eu aprendesse e desenvolvesse o meu ministério. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus.